O apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 11, versículo 5, que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. E em 1 Coríntios 11, versículo 14, é desonroso para o homem usar cabelo comprido. Essas questões se aplicam à igreja hoje ou isso é puramente cultural? Estamos em mais uma postagem de passagens polêmicas. E nessa pergunta abordaremos aspectos da cultura e sua influência na igreja. Hoje, vivemos em um mundo globalizado, onde a cultura de um povo facilmente é absorvida por outro, ou mesmo imposta. A palavra de Deus deve se curvar à cultura pós-moderna? Como enfrentar os dilemas de uma sociedade cada vez mais influenciada pela internet? Isso e muito mais exigem do cristão um posicionamento. Os dois textos da primeira carta de Paulo aos Coríntios vão lançar luzes sobre essas dificuldades da Bíblia. Várias considerações vão trazer esclarecimentos acerca desses dois difíceis problemas. E concordo com o Dr. Norman Geisler e Thomas Owen quando afirmam que, primeiro, é preciso fazer uma distinção entre o significado do texto e sua significância. Deixe-me explicar. O significado do texto é o que ele diz às pessoas naquela cultura. Ou seja, o que representa para a cultura grega do primeiro século a mulher usar véu ou o homem ter o cabelo comprido? Já a significância é como o texto se aplica em nossa atual situação cultural. Ou seja, como a cultura ocidental do século XXI avalia o uso de véu para mulheres e cabelos compridos para os homens. Não há dúvida alguma sobre o significado dos textos. Eles querem dizer exatamente o que Paulo disse. No texto de 1 Coríntios 11, versículo 5, quando as mulheres em Corinto retiravam o véu e oravam na igreja ou profetizavam, elas desonravam sua cabeça, tendo em vista que naqueles dias o véu era um símbolo do respeito da mulher para com seu marido, a cabeça. Em tal contexto cultural, era imperativo que a mulher usasse o véu na igreja, ao orar ou profetizar. E em 1 Coríntios 11, versículo 14, cabelos compridos nos homens eram considerados degradantes, vergonhosos e contrários às normas da cultura grega e romana. Um dos motivos pelo qual o cabelo comprido era degradante para os homens era sua associação com a homossexualidade, pois no culto a Dionísio, o deus grego do vinho, os homens usavam cabelos longos para simbolizar a homossexualidade ou para se apresentarem como mulheres. Aquela igreja foi implantada em uma cidade grega, sob o domínio romano, e seus membros eram, na sua maioria, gentios convertidos ao cristianismo. Daí Paulo exortar aqueles cristãos, no capítulo 10, versículo 8, a não praticarem a imoralidade. Segunda observação. Há uma diferença entre mandamento e cultura. Os mandamentos das Escrituras são absolutos, servem para todos em todos os tempos. Já a cultura é relativa, é aplicada para determinado povo em uma situação específica ou em um momento histórico. Mas da cultura nós poderemos extrair princípios para nossas vidas. Exemplo disso é a saudação entre os cristãos com um beijo. Isso não é um mandamento, mas uma prescrição ligada à cultura da época. Diz assim a palavra: saúdem todos os irmãos com beijo santo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 26. Porém, há um princípio por trás dessa ordem que é absoluto, mas a forma como era praticado não é. O crente deve fazer o absoluto, ou seja, os cristãos devem cumprimentar-se um ao outro. Mas como fazê-lo é relativo, depende da cultura. Em algumas culturas, como no Novo Testamento, é com um beijo, em outras é com um abraço e ainda em outras é com um aperto de mãos. Muitos eruditos bíblicos acreditam que os princípios constantes nas duas passagens em questão são verdadeiros. Quanto ao uso do véu, que é uma questão daquela cultura, existe um princípio que é absoluto.
As mulheres em todas as culturas e em qualquer tempo da história devem demonstrar submissão aos seus maridos. E esse princípio pode ser evidenciado com o véu, como na igreja de Corinto, pode ser pelo uso de uma aliança de casamento ou qualquer outro símbolo cultural. Esse mesmo ensino se aplica à determinação do homem não usar cabelo comprido, que é uma questão cultural de 2000 anos atrás, na Grécia, mas que há um princípio absoluto: não praticar a imoralidade. E esse princípio pode ser evidenciado com o não uso de sites pornográficos, a não assistência a filmes com cenas impróprias a um cristão, o não uso de objetos que evoquem a sensualidade e que estão ligados à cultura ocidental do nosso século. Concordo com o pastor Philip Payne quando diz que os cabelos compridos masculinos em nossos dias não estão associados à mensagem de imoralidade. Então, essa passagem não deve ser usada para condenar o uso de cabelos compridos por homens na atualidade. Da mesma forma, a maioria das mulheres hoje não usa o véu, e essa prática não está associada à insubmissão no casamento. Portanto, seria um mau uso dessa passagem censurar as mulheres que não usam o véu. Devemos, porém, aplicar o princípio que é absoluto e que deve ser para todos. Primeiro, não use sua liberdade em Cristo como desculpa para se vestir indecentemente. No comportamento e na palavra, mantenha-se limpo. Segundo, homens e mulheres devem mostrar respeito um pelo outro, honrando o sexo oposto como seu cônjuge. Os textos de 1 Coríntios 11 nos exortam a estudar o contexto da Bíblia, diante de sua importância para compreendermos a implicação da cultura no texto sagrado. Alguns cuidados precisam ser observados. Primeiro, conheça o público original, pois ajudará a entender o ambiente no qual os autores inspirados comunicaram sua mensagem. Segundo, entenda como o texto se comunica. Frases e palavras da Bíblia se comunicam pelas ideias e pensamentos que desencadeiam no leitor ou ouvinte alguma mudança. Terceiro, entenda as diferenças. Podemos ver as diferenças entre os povos antigos e nós, para entender melhor como eles teriam interpretado o que estava sendo compartilhado com eles. Quarto, entenda quais os problemas que foram resolvidos. Quando ouvimos a mensagem em seu ambiente cultural original, podemos aplicá-la novamente em nosso ambiente de forma mais completa, pois entendemos agora quais questões estão realmente sendo tratadas. Quinto, evite impor sua própria cultura. Se nada sabemos sobre o mundo antigo, estaremos inclinados a impor nossa cultura e visão de mundo ao texto bíblico. Isso sempre será prejudicial à nossa compreensão. Mas todas essas advertências apenas confirmam a inerrância da palavra de Deus e sua aplicação em todos os tempos e lugares, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Espero que as explicações apresentadas possam ajudá-lo a esclarecer suas dúvidas sobre as duas passagens de 1 Coríntios. Caso você tenha gostado, compartilhe com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e que ames a sua palavra e a aplique à tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.